Boa noite, pessoal. Meu nome é Carlos Neto, eu sou do canal Papuzine. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite da Dani, do Douglas, aqui da UGRA. Hoje a gente está aqui reunido para falar um pouco sobre a série Postal, e mais especificamente sobre essa segunda edição da série Postal 2018. Então a gente está aqui com o Ramon Vitral, que é o idealizador e editor da série Postal, e também a Raquel Vitorello, que assina essa segunda edição aqui desse ano. E a gente vai conversar um pouco aqui, depois a gente vai abrir as perguntas para vocês. E então bora lá, vou começar com o Ramon, com algumas perguntas bem difíceis, brincadeira. Para começo de conversa, Ramon, eu queria te perguntar de onde que surgiu a ideia de criar a série Postal, e se tu pudesse também já falar um pouco sobre o recorte dos artistas que você fez, como é que tu pensou tudo isso? A série Postal começou ano passado, né, em 2017, foi um projeto bancado pelo Rumos, do Itaú Cultural, e surgiu assim, de várias ideias acumuladas que eu tinha, mas principalmente da minha vontade de editar história em quadrinho. Eu sou jornalista, eu escrevo sobre quadrinho, eu nunca quis fazer quadrinho, escrever ou desenhar, nunca fui de desenhar, mas eu queria editar, eu queria publicar. E o meu foco sempre foi tentar fazer alguma coisa que fosse a mais barata possível, que eu pudesse bancar e que circulasse ao máximo, né? E no caso, eu não conseguia pensar num formato menor e mais simples do que o Postal. Então, e também que fosse um desafio criativo, que estimulasse os artistas de alguma forma. E aí tiveram os 12 do ano passado, foram muito legais. E aí esse ano eu quis continuar e claro, bancando por conta própria, fiz uma parceria com a gráfica Juiz Forana, a gente dividiu os custos e esse ano, claro, não dava para eu fazer algo na proporção do ano passado, envolver tanta gente e tal. A princípio, ela vai ser fechada em 5 artistas. Já saiu do Alexandre Lourenço, que foi o primeiro, agora está saindo da Raquel. E eu não consigo ver muito, não sei, talvez um padrão. O padrão, para mim, é a qualidade dos trabalhos, que eu gosto muito. O meu filtro foi artistas que eu achasse interessantes, sabe? Pessoas que eu achasse que iam saber usar muito bem esse espaço, sabe? No caso do Alexandre, que foi a primeira edição desse ano, ele tem desenhos muito pequenos e ele sabe brincar com a linguagem e tal. E no caso da Raquel, desde que eu conheci o trabalho dela, eu não sei se que eu li primeiro, se foi o Perigeu, se foi o Tomboy, mas depois eu li o Página Solo, e você me mostrou também a Letra Escarlate, que está no seu site, né? A Letra Ausente. A Letra Ausente, isso. A Letra Ausente. E todos, de alguma forma, ela estava brincando muito com o formato, ela estava propondo ideias diferentes, sabe? Então, assim, quando eu estava... ano passado eu imprimi muito cedo os postais, assim, em janeiro de 2017 eu tinha todos os postais impressos até o final do ano, que foi lançado um por mês. O meu trabalho ano passado, além de distribuir e lançar esses postais ano passado, foi pensar nas pessoas que eu queria no ano seguinte. Então, em todos os eventos, assim, em volta e meia eu via a Raquel, ela fez um curso que eu dei aqui na UGRA, né, e ela me apresentou o trabalho dela, e aí depois eu lembrei que eu também conheci o trabalho dela pela Farpa, que você foi uma das editoras, né? E é isso, assim, todos os trabalhos dela me instigaram de alguma forma em relação a eu quero ver o que ela poderia fazer nesse postal. E eu gostei muito do que ela fez. E no primeiro ano, tu pensou também no esquema de ser mais artista da nova geração também? Esse ano... Não, o foco, a minha ideia era trabalhar com pessoas que não fossem tão óbvias assim, que talvez não tivessem nomes sacramentados, sabe? E tal, e eu queria, assim, já que eu vou fazer um trabalho que eu vou distribuir de graça, que eu não vou ganhar dinheiro, eu vou tentar fazer a coisa mais ousada possível, dentro do que é possível. E claro que tinha alguns nomes que eram mais, talvez, conhecidos, né? Ano passado eu comecei com Pedro Franz, da mesma forma esse ano eu comecei com o Alexandre, que foi um cara que já concorreu ao Jabuti, e ele tem um nomezinho e tal, mas... dentro do que é possível ter um nome na cena brasileira de quadrinhos, né? Eu acho que todo mundo tá na mesma onda, né? Mas pra mim a ideia era olhar pessoas para quem talvez
outras pessoas não estivessem olhando tanto, sabe? Enfim, era isso. Beleza. E aí você chegou na Raquel, e eu queria logo começar te perguntando também, Raquel, como o Ramon já comentou, dos teus trabalhos anteriores você experimentou bastante com formato, com materiais, principalmente no Perigeu e no Tomboy, e agora você fez um quadrinho no formato de cartão postal. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esses trabalhos anteriores e também sobre o desafio que foi em relação ao formato fazer essa edição, segunda edição da série postal desse ano. Eu gosto bastante dessa coisa da experimentação, não só de linguagem, como do objeto do livro, do zine, essa coisa mais palpável, assim. Quando eu comecei a fazer quadrinho, eu fazia muita coisa pra internet e eu fui vendo que fazer coisas físicas é um pouco parecido no sentido de que você tem uma limitação. Sim. De como que as pessoas vão conseguir ler, mas ao mesmo tempo é bem diferente porque é tridimensional e as pessoas podem levar por aí. E não sei, eu sempre tive bastante curiosidade por esse tipo de experimentação. Eu estou fazendo um mestrado agora na PUC, que é sobre experimentação, quadrinhos experimentais e resistência política. Eu acho que é bem interessante ver como o conteúdo se mistura com a linguagem. É isso. Você pode comentar um pouquinho sobre esses trabalhos? Eu ia falar só sobre o Perigeu e o Tomboy, mas também sobre os outros, assim, para o pessoal conhecer um pouco mais. O Tomboy, ele foi o meu primeiro zine. Ele é uma página A4 dobrada. E o sentido da leitura, ele é ditado pela própria ordem de dobra, né? No começo, eu via que as pessoas pegavam o zine e elas ficavam meio confusas, assim, mas elas acabavam se achando. E acho que isso foi até que legal, no final. A ordem, né, de leitura. A pessoa às vezes não sabe por onde começar. Sim, eu foi acho assim que... comigo. E eu acho que acaba... Não sei, a relação que a pessoa tem com o objeto fica diferente, né? Quando ela mesma tem que tentar descobrir como que funciona. É bem diferente de um livro convencional de livraria, ou, sei lá, quadrinho de internet. O Perigeu, eu fiz ele de jeitos muito esquisitos. Eu primeiro fiz ele todo à mão em nanquim, mas depois eu descobri que escaneando, o meu scanner não era tão bom e ficava horrível. Aí eu tive que refazer ele inteiro no computador. E ele é impresso em papel vegetal, então ele tem uma transparência. E é um quadrinho mudo, então não tem palavras, com exceção do título e do final, que também muitas pessoas não entendem, acham que é um grafismo, e eu acho que isso é interessante também. E é isso, eu acho que não dá pra saber direito sobre o que é o Perigeu, e eu acho que isso que é legal nele. Não sei, é o que eu gosto nele. O Página Solo, ele é mais convencional, são quadrinhos que eu fiz, que eu tenho feito na internet. Eu juntei todos eles numa publicação única. E eu acho que também é interessante, porque fica uma coletânea física, né, dos quadrinhos. É uma sensação diferente de leitura. Tem um público que só vai ler a partir daí também. Atinge um público diferente, eu acho. Sim. E o postal em si, foi um desafio trabalhar com esse formato? Sim. Porque uma coisa é você ter essa liberdade criativa de... por exemplo, o Tomboy, eu sabia que eu queria fazer uma coisa simples, que eu pudesse imprimir e só dobrar, né? Então, foi fácil pra mim pensar na materialidade do livro e também no conteúdo, na história. Mas no postal, foi imposto pra mim, então eu não tinha muito como escapar disso.
Aí eu trabalho de uma forma meio... Eu sempre estou pensando em algumas impossíveis quadrinhos. Infelizmente não tenho todo o tempo para fazer todos os quadrinhos que eu queria. Mas eu fiquei pensando, de repente dá para eu aproveitar uma dessas ideias num formato assim, né? Aí eu comecei a esboçar e cortando os quadros sempre na metade. E acho que foi bem esse o processo mesmo. Acho que até essa sensação de ser uma coisa contida também, eu gostei do resultado final. E falando já sobre a temática em si da história, se fala aqui sobre enxaqueca crônica, né, que é algo que você convive aí diariamente com isso. Como é que foi transpor isso para o quadrinho e como é que foi trabalhar assim, essa temática na prática? Como é que tu desenvolveu isso? Foi bem fácil, porque eu tava com dor de cabeça também. Eu acho que como é um cartão postal e são vários quadrinhos, não tem muito essa margem de brincar com virada de página. Sim. Ou não dá pra fazer uma coisa que não fuja muito do linear também. É meio... Não que seja impossível, tanto que tinha quadrinhos do ano passado que eu acho que não eram tão lineares. Sim, sim. Mas eu pensei mais em tentar tratar dessa linearidade, remetendo também a um calendário. Porque geralmente quando você faz tratamento para enxaqueca, você tem que marcar no calendário os dias que você tem crise e tal. E eu pensei um pouco nisso também. Só que ao mesmo tempo é meio que um ciclo, né? Apesar de ser uma história linear. Então tem essa mistura de legendas, tem as imagens do quadrinho não necessariamente correspondem à legenda da narrativa verbal, né? E Ramon, eu tenho uma curiosidade, como é que é a tua relação com os quadrinistas durante a produção, assim? Você faz esse trabalho de edição de trabalho conjunto mesmo, de dar pitaco na obra, de ver o que fica melhor ou não? Como é que tu faz isso? Igual eu falei, né? A minha vontade, muito da minha vontade de fazer série postal era de editar, de brincar e de querer editar quadrinho. E assim, eu ainda, essa é a minha segunda empreitada como editor, em seguida o ano 1 da série postal. E é engraçado como tem várias coisas que você acha que vão funcionar de um jeito e não funcionam em relação a principalmente isso, de você esperar, às vezes você achar que existe tal tipo de diálogo, ou então que você pode falar de tal, que tal dica pode ser interessante, mas que às vezes também as coisas já chegam prontas e o que você tem para mexer ali, né? Não é só editar por editar. E as coisas chegaram muito redondas, sabe? Eu acho que o meu trabalho de edição foi mais na seleção das pessoas que iam participar, sabe? Na curadoria dessas pessoas que iam participar. E dentro dessa curadoria, claro que as coisas chegam completamente inesperadas, né? Eu nunca fazia ideia do que eu era sempre surpreendido quando os quadrinhos chegavam. E eu acho que eu não sei se vocês consideram um prazo curto ou não foram 2 meses, não foi, Raquel? Eu acho que foi novembro, né? Eu pedi novembro para entregar em janeiro, não foi? E aí, assim, nesses 2 meses, eu acho que uma outra vez eu falo com todos os artistas, tipo, tô aqui, qualquer coisa, se quiser trocar ideia e tal. E foi engraçado, porque no primeiro ano não teve tanto disso, sabe? As obras chegaram muito fechadas e tal, e nesse segundo ano, eu não sei se por já terem tido saído as 12 do ano passado, os autores desse ano pareciam que estavam mais interessados, a fim de conversar, sabe? Não era mais igual foi ano passado, uma coisa de um mistério, que talvez as pessoas não tinham consciência do alcance que a série poderia ter. Sim. Quer dizer, nem eu tinha, né? Eu acho que foi em termos de distribuição, de alcance, foi muito maior do que eu esperava. E aí esse ano as pessoas queriam, sabe? Parecia de alguma forma
todo mundo que eu chamei queria estar participando. Quando eu chamei, se mostrou muito interessado pelo convite. E aí tiveram diálogos muito legais. Com a Raquel foi um dos mais legais de todos, assim, dela mandar muito, olha, tô pensando nisso, o que você acha? Ela teve uma ideia que ela nem me falou muito sobre o que era, deu mais talvez um tema mais atual que você tinha pensado. E eu falei, cara, você que manda bala e tal. Só que eu acho que tinha isso, né, de a gente não saber quando sairia o postal, então você ficou com medo de ficar meio datado ou não funcionar, não tinha algo assim? Sim, sim. E aí, assim, o da Raquel foi muito legal de acompanhar, porque ela me mandou muitas coisas dos bastidores da produção. E assim, o meu trabalho era falar, cara, tá demais, manda bala, continua. Eu até fiquei pensando, nossa, será que eu tô sendo chata? Eu mandei tipo umas 10 versões de cores, assim. Não, na verdade, assim, era o que eu queria fazer, sabe? Era ter esse diálogo com os artistas, né? E, por exemplo, essa questão das cores eu achei maravilhoso, assim, eu achei sensacional o que ela se propôs a fazer, mas aí eu acho que é mais com a Raquel. Já era uma pergunta minha, já era a próxima, então se pudesse falar um pouco sobre o processo, como você chegou nessas cores, assim. Assim, eu acho que só adiantando, foi isso, no meio do trabalho a Raquel me mandou esse e-mail falando, o que você acha? E aí, legal. Começou com o azul, por exemplo, né? Sim, porque eu trabalho muito misturado o analógico e digital. Aí eu fiz ele todo a lápis. Aí eu pintei ele digitalmente. E no começo ele era azul, meio depressivo, assim, mas não era também o que eu queria. Acho que é meio... sei lá, meio batido você falar de dor eterna e sofrimento com depressão, né? Eu achei que uma que ia ser mais irônico, ser uma cor mais alegre, e também acho que essa cor vibrante do amarelo, ela é inclusive um dos gatilhos que eu tenho de enxaqueca, que luzes, qualquer luz assim que fica no meu olho, eu começo a ter enxaqueca, ou mesmo esse tipo de lâmpada assim, né? Eu não gosto muito também. Apaga. E eu fui testando, tinha até uma que era em preto e branco, né? Foram umas 5 versões, não foram? É. Teve a verde? Tinha uma verde, tinha azul, tinha uma em preto e branco, aí tinha uma que eu acho que também era com a linha vermelha, mas era uma outra cor. Eram essas, né? Mas enfim, a gente manda os arquivos, vejam no vídeo, vejam no site da série postal. No Tumblr, né? Depois eu vou colocar esses mesmo, as versões finais, assim. E foi legal esse diálogo, né? Tipo, aí foi um negócio assim, de você me perguntar e vamos pensar, e ficou uns dias, né? Sim, tipo, cozinhando, assim, a ideia. Eu até lembro que você, acho que você tava viajando e você não podia falar na hora. Aí eu peguei e mandei tipo um texto explicativo pra cada cor, assim, pra ver o que ele achava. Eu não sei, eu acho que deve ser uma sensação completamente diferente ver com outras cores. Não, com certeza. E eu me lembro, Ramon, que no começo assim, da série postal você disse que um dos objetivos era que essa coleção atingisse um público diferente, assim, que ultrapassasse esse nosso nicho dos quadrinhos. Passado um ano já, e já com essas duas edições desse ano, você acha que conseguiu isso? Como é que tem sido os feedbacks em relação a isso? Cara, eu acho assim, era a minha intenção, assim, desde o começo, chegar num público que fugisse ao habitual de quadrinho. Mas o público maior da série é o leitor de quadrinho, até pelos pontos em que ela está sendo distribuída, né? Aqui, essa série, esse ano 2, ela está sendo distribuída aqui na Ugra, aqui em São Paulo, na Ugra, na Gibiteria e na Banca Tatuí, aí em Porto Alegre, na Galeria Hipotética, tem a Mandrake em Goiânia e tem a Itibã em Curitiba. Eu fechei nesses lugares. Mas me chama muita atenção de, por exemplo, eu acho que no máximo a cada 2 semanas, e se bobear toda semana, com um intervalo de uma ou outra, aparece alguém que no Tumblr da série postal fala, cara, que legal, coleciono postal. Ou, às vezes por artistas também, sabe? Por pessoas que, por exemplo, por causa do Alexandre, tinham pessoas que não são leitores de quadrinho, mas que de alguma forma chegaram nos trabalhos anteriores dele
e aí quiseram esse postal. Eu acho que talvez tenha mudado um pouco também esse meu objetivo, sabe? Hoje eu acho que talvez seja, para esse público leitor de quadrinho, oferecer trabalhos que fogem ao usual também, sabe? Que você não vai encontrar, por exemplo, eu acredito que as tiragens dos seus trabalhos não são tão grandes assim, né? Não. E por exemplo, eu acho muito legal ter um trabalho da Raquel à disposição, sabe? Sim, legal. E aí, tipo, uma coisa leva a outra e até para os próximos artistas, né? Alguém que conhece a Raquel vai chegar na artista que assina a próxima edição. Enfim, isso é engraçado, né? Como esse objetivo, essa proposta da série vai ganhando vida própria e mudando com o passar do tempo, né? Eu tenho mais para falar sobre isso, mas quero perguntar mais uma coisa para a Raquel. Você é designer, né? Ou você... Eu sou meio faz tudo. E eu sei que você já falou um pouco sobre as cores, que foi um vai e volta aí para decidir como é que seria, mas também com as letras, né? Você... Eu fiquei muito preocupada. Uma que eu não tenho muita certeza se as pessoas são capazes de entender a minha letra. Então, eu fiz muitos testes com cobaias. E por ser tão pequenininho também, Sim. Eu sei que algumas pessoas na audiência já passaram de certa idade e não vão conseguir ler. Sacanagem, Douglas. Não, mas é que eu tinha medo mesmo que as pessoas não conseguissem ler, porque não faria sentido, né? E também, até por uma questão de eu usar algumas texturas de grafite aqui, eu tive que dar umas gambiarras no Photoshop pra a textura ficar mais chapada pra dar pra ler as coisas. Legal. Eu fico muito impressionado como parece... Eu não consigo acreditar que essas cores são digitais. É verdade. Elas parecem muito, não sei, um lápis de cera, sabe? Conta mais. Como é que foi que você fez exatamente assim? É que eu trabalho com tablet. Sim. E eu tenho uns brushes muito legais. Que eu investi alguns dólares. Eu fico mexendo também nas configurações e eu não sei, eu acho que também fica meio esquisito porque uma vez que eu pinche eles, às vezes eu também mexo nos valores e nas matizes também, aí fica uma coisa meio bizarra, daí eu acho que é por isso que engana. E isso das cores, assim, voltando ao papo das cores, foi legal que a Raquel eu tava viajando e a gente teve essa conversa assim, o que você acha disso? Já respondo, aí respondia, e aí vamos pensar um tempo. E aí passou uma semana assim, e aí foi engraçado como... Aí eu falei, Raquel, eu acho que é aquele, né? E aí você mesmo falou, é esse mesmo. Como é que bateu assim... como a cor desse quadrinho estava coerente com o tema que ele se propunha, né? Todos os outros são incríveis, assim, eu queria ter uma versão de cada impressa. Mas no caso, essa cor, ela casa demais com o conteúdo, sabe? E é isso, por exemplo, até pra mim, eu querendo ter essa experiência de editar, por mais absurda que possa soar a ideia, eu confesso que a cor não era algo que seria a primeira coisa que eu iria olhar, sabe? E esse trabalho da Raquel foi muito didático para mim em relação a isso, assim, a mostrar o que dá para fazer e como é que eram obras completamente distintas, né? Uma não tinha nada a ver com a outra. Tinha algumas, assim, que parecia até algo mais engraçado, sabe? Mas essa mesma história? Não, é a mesma história. Tem a mesma história, o mesmo texto, né, Raquel? Sim. E só mudavam as cores. Enfim, legal. Muito legal. Ramon, a gente... Assim, postais, a gente sabe que é uma coisa que é feita pra você enviar, assim. O objetivo é esse, assim, o objetivo principal. Mas quando tu mexe com quadrinhos, você tá trabalhando com colecionadores, com o pessoal que quer ter ali cada um. O que tu acha, assim, depois passado também já um tempo, o pessoal tá usando pra enviar pros amigos, pra entregar pra todo mundo? Ou não? É mais um lance de colecionar mesmo, deixa eu ter aqui todos autografados e tal, como é que... Eu acho até que a gente também já conversou sobre isso, né? Assim,
eu sempre recomendo as pessoas pegarem mais de um, né? Porque a ideia é essa, né? Você guarde um pra você e dê um pra outra pessoa, né? Mas eu ouvi de muita gente falando, cara, mano, foi a primeira vez que eu fui num correio colocar um postal porque eu queria colocar esse postal, sabe? Eu sei de gente que mandou para outros países e me pedia mais porque, nossa, as pessoas querem que eu mande como postal, sabe? Eu tentei, assim, desse ano eu ainda não mandei não, mas eu tentei mandar um de cada do ano passado como postal mesmo e é legal, né? Mandou. Hein? Tu me mandou. Na verdade, assim, esse foi um esforço que eu fiz no começo, né? A minha ideia era mandar para todos os influenciadores mandar os postais como postais. E no começo foi incrível, as pessoas ficaram, caramba, cara, é muito legal que vocês estejam fazendo isso. Nunca recebi um Só que postal não, na vida. nunca passou da primeira edição, assim, porque eu separei 50 pessoas e aí colocar o endereço de cada uma e depois colocar um textinho para cada uma. Eu percebi que não chegou mais. Aí assim, essa brincadeira parou no primeiro, de mandar todos para toda essa galera. Mas é isso, assim, eu acho legal. Você chegou a usar como postal? Não. Mas você deu para outras pessoas. Dei. E eu tenho um amigo que tá morando fora e eu queria mandar pra ele, né? Só tenho que descobrir como faz pra comprar selo sem ter que ficar na fila. Pois não, essa é até uma experiência nova, né? Porque as pessoas não têm... eu tô falando, até eu não tinha o hábito de ir no correio pra colocar um postal no correio, né? Mas eu acho que isso é um exercício bom para colecionadores de quadrinho, de praticar o desapego, sabe? Não é para você, não é para colocar num saco plástico e ficar morto num instante, sabe? É uma coisa viva, eu acho que isso é interessante, né? E acaba, né? Tipo, sinto muito, mas acabando essa impressão da Raquel, assim como vários do ano passado já acabaram, e quem tem, e uma pena, não pretendo reimprimir, sabe? Enfim, eu penso nisso tudo. Eu não sei, uma amiga minha, quando foi pro Canadá, ela me mandou o postal de uma quadrinista que eu gosto muito. E foi muito legal receber, e eu enquadrei ele. E ficou mais especial, assim, então... Não, total. Eu acho que o postal que você recebe, ele é mais especial do que um postal que você pega, né? Sim. Tipo, eu acho que seria muito mais legal, por exemplo, em vez de você ir numa loja e retirar o seu postal, se você ganhar o postal como um postal mesmo, né? Um que foi muito legal ano passado, da Thaís Cochino, no evento dela que eu fui pegar o autógrafo, falou, não vou autografar pra você agora. E ela ficou enrolando, e aí um dia eu cheguei em casa e tava o postal autografado, sabe? Tipo, valeu por ter participado, gostei. E foi uma experiência bem legal, assim, foi o único que eu acho que eu recebi, foi o único postal da coleção que eu recebi, sabe, como postal. E, Ramon, voltando só um pouquinho, essa parte que você falou que foi legal ter trabalhado junto, vocês terem discutido, teve mais alguma coisa além das cores, assim, que vocês pensaram juntos? Eu acho que, foi, por exemplo, a minha entrevista com a Raquel, dessa que eu tô divulgando porque eu sempre faço uma entrevista meio making off, falando como é que foi a produção. Sim. E eu gosto muito dessa da Raquel, assim, que sempre que eu fazia essas conversas, elas me abriam as minhas leituras em relação a cada trabalho, né? Porque até então eu recebo, tenho uma conversinha sobre o que a pessoa tenta fazer e imprimo, distribuo e tal. E aí sempre que eu vou fazer essas entrevistas às vésperas do lançamento, é legal como, tipo, fica muito mais legal, sabe? Nossa, passei a gostar ainda mais do que cada autor fez. E geralmente essas conversas são curtinhas, né? Uns 10, 15 minutos. Com a Raquel eu fiquei uns 25, 30, assim. E você fala coisas muito interessantes. Nossa, eu me senti tão idiota depois. Não, você falou coisas muito interessantes. Você falou até, por exemplo, sobre de onde que surgiu essa vontade, assim, de montar as coisas. Não Nossa, lembra? Você falou sobre seus pais, por exemplo. Por acaso eles estão aqui hoje. É um grande branco na minha memória. De onde que surgiu, assim, essa tua vontade, mesmo de trabalhar com materiais diferentes, de criar sim, é verdade. Eu tenho uma vaga lembrança. Então fala um pouquinho sobre isso. É que eu acho legal poder experimentar com coisas. E eu gosto muito de contar histórias, mesmo que sejam histórias tão curtinhas.
Uhum. Eu acho que é por isso que eu gosto muito de quadrinhos e de zine, porque é como dá pra pôr a mão na massa mesmo, né? Sim. O digital ainda é algo que... O digital que eu digo, publicar online, é algo que você acha que vai se afastar cada vez mais ou não? Não, porque Trabalhar pra sempre os dois. eu tenho planos muito... Ah, muito... Qual que é a palavra? Ambiciosos? Ambiciosos? Não, algo que é recente, mas é ao contrário. Enfim, em breve, eu quero começar a publicar uma webcomic, Sim, que sim. eu tô Já trabalhando tem há uma muito página tempo. só. Então, que é uma página que na verdade não é uma página, mas eu coloquei porque Só pra dizer que começou. eu tinha que testar o layout, então. Ah, tá. Você tá falando do Literalmente? É, a letra ausente. Fala mais, porque É verdade. é um puta quadrinho. Eu acho que... É assim, eu queria virar e falar, não, mas tem que imprimir, mas esse não é pra imprimir. Não, né? eu posso legal. imprimir também, mas É, quando eu tiver dinheiro. Enquanto eu não tenho dinheiro, vai ficar lá. mas foi um trabalho que você pensou muito pro digital, né? Ou não? Sim, a letra ausente é uma história que eu comecei a pensar quando eu estava no colégio ainda. Aí ela ficou lá na gaveta. E depois, quando eu terminei a faculdade, eu pensei, não, eu vou fazer alguma coisa com isso, né? E eu estava muito a fim de pesquisar narrativas feitas para a internet mesmo, né? Aí eu fiquei lá sofrendo com a programação e tal. E fiz umas páginas meio malucas. E aí essa é uma das encarnações assim, da letra ausente. Eu tô pensando em fazer diferente de novo. Porque eu não sei, eu sempre faço diferente. Eu já comecei a letra ausente umas 5 vezes, assim. Tipo, mas agora vai ser pra valer, eu vou até o final. Mas você tá falando que é feito pra internet. Por que especificamente assim? Eu acho que a princípio, quando eu fiz o meu TCC, é porque dava pra você clicar nas coisas e tinha também uma coisa da rolagem de página que é infinita. Então, é uma outra forma, né, de você lidar. Não tem a virada da página, tem o clique, tem o GIF também, né, que eu acho que é legal. Aí, eu vou pensar de uma forma que eu não fique tão maluca fazendo. E eu consiga atualizar com mais frequência, mas é a mesma história, assim. É sobre 2 mulheres que se conhecem em um cemitério e elas começam uma funerária virtual, que é tipo... É uma ideia que uma delas teve depois que a tia dela morreu, que ela percebeu que a tia dela era uma pessoa muito chata no Facebook. Mas depois que ela morreu, ela percebeu que a tia dela virou uma pessoa muito amada. E mais do que nunca ela estava viva, assim, sabe, no Facebook. E aí elas começam a prestar esse serviço para pessoas que morrem. Tipo, oferecer vida eterna na internet. Bom, legal. Nossa, já quero. E você vai lançar mais alguma coisa impressa em breve aí? Tem algo que você pode contar? Eu ouvi um papo de FIC aí, eu tava só ouvindo vocês conversando. Eu vou pro FIC, né? Sim. Com o João Rabelo do Avocado. E eu vou levar o Tilt, que é meio que se relaciona bastante com esse cartão postal que eu fiz. Porque é sobre essas aventuras neurológicas da vida, assim. Mas é uma coisa mais experimental. É formato diferente também? Ela tem um formato de livro, assim, de gibi, mas eu quero fazer cada página completamente diferente, assim. Legal. Como assim? Não. Então, eu já publiquei acho que umas 4 páginas no Instagram, já faz uns bons meses, que eram umas páginas meio azuis. Aí eu já mudei de ideia, eu quero fazer diferente. Só que eu vou manter elas como elas estavam. Aí cada página que se passa, eu quero fazer uma linguagem, meio que uma identidade visual diferente. Né? Tem alguém nos quadrinhos que te influencia, assim, bastante? Eu gosto muito da Gillian Tamaki. Eu li o livro da Emil Ferris, que nasceu... Qual é mesmo?
Pode falar. Não, É o My Favorite. É o My Favorite Thing is Monsters. Sim, é esse. Que vai sair aqui no Brasil, inclusive. Nossa, eu fiquei muito É bom emocionada. mesmo? É muito Curioso. bom. Eu não sei, eu tenho muitas inspirações, assim. Inclusive no meu mestrado eu tô caçando influências bem diferentes. Legal. E, Ramon, uma dúvida aqui que eu tenho. Primeiro ano, série postal, foi graças ao Rumos, né, do Itaú Cultural. Nesse segundo ano, parceria com a gráfica Juiz Florana, é isso? Isso. A série postal é algo que tu pretende que dure aí por muito tempo ou não? Cara, eu gosto da ideia, né? Assim, porque eu acho muito divertido fazer. Uhum. Tipo, eu gosto muito de publicar, eu gosto muito disso, de estar conversando com pessoas que eu admiro, com artistas que eu admiro. E eu gosto de publicar coisas legais, né? E essas são coisas muito legais, assim, são obras que eu considero muito singulares e, de certa forma, provocativas também. Eu quero que continue, mas eu tenho que encontrar formas de fazer continuar, sabe? Que seja... o pessoal da Juiz Florana, eles super compraram a ideia, eles gostaram ano passado, quando foi impresso pelo Rumos, eles que... Quando o Rumos bancou o projeto, foi a Juiz Florana que imprimiu. Sim. E eles super gostaram do projeto, e aí quando eu sugeri essa parceria com eles, eles também adoraram a ideia, mas é isso, está no segundo número, são 5 dessa vez, e em determinado momento eu vou perguntar para eles, né, e aí, tá legal, vocês estão gostando, tá valendo a pena para vocês, e é isso, eu acho que se eu tiver uma parceria, se eu tiver fôlego, aí eu acho que eu continuo, sabe? Porque eu gosto muito. E acho que as pessoas estão gostando, porque os postais estão acabando, né? Estão voando, assim. E você mesmo já falou, né, que foi um passo para você começar a trabalhar com edição. Tem algo próximo aí que você acha de trabalhar com outra coisa, de formato? Eu tenho uma ideia de uma revista... Conta aí. Não, ela... Não, tô brincando. Não, mas assim, a revista está muito bem formatada na minha cabeça, e envolveria mais de um artista por edição, e também tem algo meio provocativo, que eu não sei nem se funciona, a ideia na minha cabeça faz sentido, mas eu preciso trabalhar ela visualmente, assim, para conversar com artistas para ver o quanto é possível que ela vá para o papel e que ela exista. Mas eu acho que muito mais que isso eu não tenho o que dizer, sabe, em relação a essa ideia. Mas eu espero que ela role, cara. Tô buscando, tô tentando pensar formas de torná-la viável, sabe? Bem, vou tentar. Você pode falar um pouco sobre os outros artistas que você já divulgou, que vão lançar os postais esse ano? Posso, exclusivo para a próxima edição. A próxima edição é a Cecília Silveira, que trabalhou com você na Farpa, não trabalhou? A Cecília publicou na Farpa, não trabalhou? Sim, Aí também ela tem a Cecília, ela é editora da Sapata Press, sim, que é uma... Eu acho que dialoga muito, de alguma forma, com o que eu estou tentando fazer, né? De brincar com... Sei lá, ela está pensando em pessoas que fujam um pouco do padrão, que ofereçam, que as pessoas não estejam olhando, dando a devida atenção, sabe? E eu gosto muito do trabalho da Cecília, assim, eu acho que ela no momento ela tá focada em editar quadrinho, mas eu gosto muito do que a Cecília desenha, sabe? Eu adoro as ilustrações dela, eu gosto muito dos quadrinhos dela, e eu recomendo que as pessoas entrem no Tumblr dela, no site, é bem legal. E, bem, o que eu posso dizer sobre esse trabalho dela? Esse trabalho dela é o único postal impresso na vertical desses 5, e é muito bonito, assim, ela investiu muito no texto também, sabe? É um quadrinho que tem muito, que ele é bem poético de certas formas. É engraçado, esteticamente ele parece uma poesia dividida em estrofes, sabe? Enfim, mas
mas em breve eu divulgo. Mas a ideia é que ele esteja disponível. A Cecília mora em Portugal, aí o lançamento mesmo vai ser em uns eventos que ela vai organizar por lá, mas eu acredito que assim, até o final de maio ele já vai estar circulando nas lojas de quadrinho. Não precisa falar exatamente sobre o Postal, mas e os outros artistas? Os outros artistas são pessoas que eu admiro muito, assim. O postal número, peraí, 1, 2, 3, 4. O postal número 4 é de uma artista que publicou um trabalho muito legal ano passado, e ela brinca também em relação à forma como os quadros estão dispostos. Então esse é um postal que a graça dele é que ele faz sentido numa edição única, mas para você ver a graça completa do postal, talvez você precise de 2 edições dele. Então é uma brincadeira que tem nesse postal. E o último eu só digo que é uma loucura, assim. É de um artista que eu também admiro pra caramba, mas ele foi... esse foi um que eu pedi e falei, cara, eu não fazia ideia do que poderia vir, e veio algo muito interessante e colorido. Eu acho que é o primeiro trabalho colorido desse quadrinista. Você já não divulgou esses nomes, não? Eu acho que eu já vi em algum lugar. Então, não. Esse último eu acho que eu divulguei, que é o Gerlach. Sim. Eu já ia falar que é o Gerlach. Não, porque ele foi lá e colocou no Instagram. Ele fez um desenho e colocou #série postal. Enfim, não sabe guardar segredos. Mas esse trabalho dele, eu vou instigar ainda mais, assim, que eu falei com o Gerlach, que ele tem esses vários personagens que estão sempre presentes nos quadrinhos dele, nos zines deles. E aí eu fiquei impressionado, como num único postal ele reuniu todos esses personagens, assim. Eu falei com ele que era o Gerlach verso, né? Era a reunião, era o Vingadores dele, era onde todos os personagens estavam se unindo, e ele falou que ele chama de Gilson verso. Essa reunião desse universo todo. Enfim, é isso. Vou deixar um mistério então em relação à 4ª artista, mas a princípio são esses 5. Eu gosto de cogitar a ideia de ter um 6º postal esse ano, mas é algo que eu não posso garantir. Beleza. Pessoal, alguma pergunta pro Ramon, pra Raquel? Vocês querem autógrafos? Vocês querem autógrafos, então? Então é isso, né? Então é isso. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu todo mundo que está assistindo, valeu vocês também. Valeu.